Reinaldo, gostaria da sua participação. Professor, o tema também é cultura e eu pergunto ao senhor o seguinte, como é que está a produção cultural atualmente? O senhor falou em Vila Lobos, falou em Tom Jobim. Não tem nada. Não há produção cultural, é absolutamente ridículo. Você tem, o que você tem aqui é duas coisas. Você tem diversões públicas e propaganda política. É só isto. Não tem mais nada. Cinema, literatura brasileira acabou. Quando você vai, por exemplo, você dá um pulo na Academia Brasileira de Letras e você vai ver assim que os grandes escritores que tinham a noção da arte, do domínio da arte, né? Quer dizer, a língua como instrumento de expressão, a língua como portadora, vamos dizer, de uma tradição artística que remonta a Homero, Virgílio, etc. Quantas pessoas tinham isso? Né? Eles são os velhinhos que estão com 80, 90 anos, já babando na gravata, tá entendendo? Foi o que sobrou. Quando você vê os escritores que estão com 80 anos e pega os da geração seguinte, 60 ou 50, a diferença é abismal. Por exemplo, há uns anos atrás morreu um grande amigo meu, que é o Herberto Salles. O Herberto Salles era um indivíduo que ele fazia o que ele queria com a língua portuguesa. Você podia pegar a impressão mais sutil, o sentimento mais complexo, a coisa mais indizível, e está aqui. Então, isto era um artista. Isto não existe mais. Quer dizer, a falta de domínio da linguagem, né, é uma coisa monstruosa, tá certo? Não estou falando de elegância exterior, elegância aparente, não, mas a capacidade de dizer. As pessoas não conseguem dizer o que sentem, dizer o que vem. Tá certo? Elas dizem apenas, repetem coisas que, já ouviram, pegam fórmulas padronizadas, repetem aquilo. Porque quando você não sabe dizer qual é o seu problema, o que você diz? Você diz algum problema parecido. Não é isso? É o que as pessoas falam, então não tem mais expressividade, não tem mais capacidade de dizer. Não é isso? Então, essa é a crise total da literatura. Em termos de cinema, por exemplo, fala-se que há uma superprodução cinematográfica no momento, fala-se sempre no Oscar para o cinema brasileiro. Tudo isso é propaganda política, isso é demagogia petista e só serve para isso. Quem é que não sabe, pô? Ora, meu Deus do céu. Que bobajada. Né? E tudo isso foi quando fizeram, por exemplo, o filme Central do Brasil. Dizer, o Central do Brasil, eu até falei bem do filme, mas você faz um esforço assim patriótico para você elogiar um filme. E daí eu lembro, eu estudei cinema quando eu era jovem, pô, eu assisti aqueles filmes de Roberto Rossellini, Vittorio De Sica, Roberto Bresson. Então eu falei, pô, e a gente aqui está brincando com essa Central do Brasil, pô, o que é isso, minha gente? Vamos adquirir um senso, tá certo? Senso de proporções. O que nós estamos chamando de cultura brasileira é uma cultura de fundo de quintal, cultura provinciana, que não significa nada para ninguém, para o mundo. Filmes como esse, que estão, não quero citar nominalmente, mas se não existisse um lobby político internacional interessado nisso, ninguém veria esses filmes. Tá certo? E nem leria livros brasileiros. E tudo isso é a máquina de propaganda apenas. Não se compara. Por exemplo, se você pegar no meu ramo, filosofia, qual é a contribuição do Brasil nos últimos 30 anos da filosofia, da Universidade Brasileira de Filosofia Universal? Nada. Que trabalho brasileiro é utilizado como fonte em outros estudos no mundo? Nenhum, nunca. Quer um outro teste? Existe o Anuário Científico da Enciclopédia Britânica. Todo ano ele traz a lista dos prêmios científicos dados no mundo. Você abre lá, tem sujeito da Zâmbia, da Serra Leoa, tá certo? Até de outro planeta. Do Brasil não tem um. Com todo o tamanho que tem esse país e com tudo que se investe em cultura, porque aqui cultura aqui é investimento, o governo tem que dar dinheiro para nós. Isso é um bando de picareta que não vai fazer nada, pô. Tá? Não tem capacidade. E nós estamos sendo muito generosos e pouco exigentes com os nossos artistas, cientistas, professores, etc, etc. Esta virou a nova classe privilegiada. Eles têm direito a tudo, têm direito à verba do governo e não tem que fazer nada que preste. Porque qualquer besteirinha que faz, você é obrigado a aplaudir por motivo patriótico. Ah, não pode falar mal, porque senão vai deixar os caras deprimidos, vai deixar o brasileiro vai ficar deprimido. Quer dizer, agora a novidade é o seguinte, o brasileiro tem que ser lisonjeado o tempo todo, porque senão ele fica deprimidinho, coitado. Eu vou agora, que coisa é essa? Espera um pouquinho, vamos pensar. O Brasil é recordista mundial de assassinatos. É recordista mundial de fracasso nos estudos. Nós tiramos o último lugar no estudo secundário e o primeiro lugar em homicídio.
Estaria errado se eu tirar a conclusão que o brasileiro é o povo mais assassino e mais burro do mundo? Não, porque o que as estatísticas estão dizendo é isso. Agora, quando nós amamos uma pessoa, o que você faz? Você engana a pessoa, lisonjeia ela quando ela está entrando no mal. Não, você diz a verdade. Meu filho, não entre por esse caminho, que você está errando. Tá certo? Nós não temos nada que lisonjear o brasileiro, essa campanha demagógica idiota. O que tem de melhor no Brasil é brasileiro. Aí escuta, e quem comete esses assassinatos todos? Não é brasileiro? Não é o povo brasileiro? Então, evidentemente, nós temos aqui mais mortes. Num ano aqui nós matamos mais gente do que morreu na guerra do Iraque desde o começo. É a questão de você ver os números estatísticos da ONU. Tá certo? E ainda falando mal dos americanos. Não, os americanos são brutais. Nós é que somos de uma delicadeza, de um amor pela humanidade extraordinário. Que palhaçada, minha gente. Não se constrói um país sem sinceridade. A sinceridade é dizer as coisas como você está vendo, conforme a informação que você tem, e não conforme você está imaginando. Não temos por que ficar lisonjeando o Brasil, tá certo? Quando você tem um parente que está entrando pelo lado mal, entrando no banditismo, na cocaína, o que você faz? Você chega para ele e diz, você é maravilhoso, você é lindo. É isso que você faz? Se o filho seu entrasse, você ia paparicar? Não se faz isso. Olha, existe um ditado árabe, não, isso é uma sentença de Maomé, o profeta islâmico, que era um sábio. Ele dizia, só é lícito você lisonjear uma pessoa a quem seja lícito você matar. Ou seja, se você está numa condição onde seria justo você matar uma pessoa, se você tem o direito a recorrer ao homicídio, você tem direito a recorrer também à lisonja. Por exemplo, você se salvar de um opressor, né? Um escravo que lisonjeia o senhor para poder fugir, então aí é lícito a lisonja. A lisonja é feio. A lisonja é falso testemunho. A lisonja é culto do diabo. Vamos parar com isso. Vamos fazer o culto da sinceridade. A verdadeira amizade não requer lisonja. Requer a verdade e ajuda. Porque também não é só você cuspir em cima. Quer dizer, eu posso falar, por exemplo, da educação brasileira, porque eu há 30 anos me dedico a ela. E nunca pedi um tostão de financiamento nem para a empresa, nem muitíssimo menos para o governo. Então eu me dedico a ela, estou tentando ajudar no que eu posso. Pergunta aos meus alunos se ele aprende alguma coisa. E eu garanto para você que um aluno meu com 2 anos de estudo, ele dá de 10 a 0 em qualquer aluno para a graduação. Isso eu asseguro. Tá certo? Porque a gente tem se dedicado a isso e tem tentado fazer. Agora, qual é a solução para a educação brasileira? Eu falo, não tenho, eu tenho solução para a educação dos meus alunos. Agora, as minhas pretensões não chegam a tanto. Agora, aqui no Brasil, pessoas que nunca se educaram a si mesmas dão palpite sobre a educação dos outros. Se você pegar esse seu Tarso Genro, digo, escuta, a sua educação, o senhor completou a sua educação, aprendeu o que o senhor precisava aprender? Tá? Não. No entanto, ele sabe o que os outros devem aprender. Que maravilha, né? No Tribuna Independente, hoje nós estamos entrevistando o escritor, filósofo e jornalista Olavo de Carvalho.